Sejam muito bem-vindos à nossa consulta de bastidor. Eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico. Hoje o nosso bate-papo é entre amigos. Hoje eu tô aqui com a Bianca Ohana, que eu vou deixar ela se apresentar. Bianca, conta aqui pra mim, da onde vem a Bianca, o que é a Bianca, do que se alimenta, como é. Conta pra mim aqui. Hoje é o bastidor mesmo, né? A gente vai contar um pouquinho sobre como tudo começou, né? Acho que na carreira de todas nós estamos aqui. Tô eu, Luma, Fê, a Fernanda endócrino, Luma também cirurgião plástico. E você, Nicola, também vai falar do seu bastidor, né? Cirurgião plástico. Para quem não conhece a gente que está escutando ou vendo a gente hoje. Quem é a Bianca, né? Bom, a Bianca é uma paraense de 40 anos, que está no Rio há 17 anos. Caprichoso ou garantido? Então, eu sou garantido, mas deixando claro que o Boi Caprichoso Garantido, esse festival é de Parintins, que é bem pertinho ali, né? Tudo na região norte, mas não é no Pará. Mas é um festival que eu amo e vou sempre. Sou garantido. E flamenguista, apesar de, né, não ser carioca. Já ganhou metade da popularidade do Rio de Janeiro. Precisava dessa informação? É que falou das paixões, né? A gente teve que trazer isso. Apesar de eu ter nascido botafoguense, porque meu pai é Botafogo, ele vai escutar esse podcast, ele sabe do meu motivo de ter virado Flamengo. Mas vamos falar como é que é a minha relação com a medicina. Eu tenho pai e mães médicos, então eu respiro medicina dentro de casa. Mas eu entendo que não foi só isso que me inspirou para ser médica. Eu acho que a medicina, ela vem dentro... Tem alguma coisa dentro de cada um de nós que faz a gente ser além dessas inspirações externas. Porque eu tenho 2 irmãos também que foram criados no mesmo ambiente que não seguiram a carreira médica. Seus irmãos fazem o quê, Bianca? Eu tenho um irmão jornalista e fotógrafo e um irmão biólogo. E são muito felizes nas profissões deles também. E aí, dentro da medicina, eu gostava de ser médica, né? Eu não entrei querendo ter nenhuma especialidade específica. O meu pai é cirurgião geral, a minha mãe é cardiologista, e eu experimentei bastante, tanto a área deles, durante a faculdade. Eu fiz no Federal do Pará, então eu estava debaixo das asas ali dos meus pais durante a faculdade, e pude fazer estágios, em especial, meu pai sempre me puxava muito para cirurgia, e aquilo ficava como uma obrigação. E tudo que é obrigação, a gente começa a não querer muito, né? Então eu falei, cirurgião eu não vou ser. Não vou ser cirurgiã. E aí fui fazer estágio em radiologia, fazer estágio na dermatologia, onde eu me encontrei. Eu adorava a dermatologia, gosto muito até hoje de dermatologia. E eu acho que esse é o meu lado, que eu acabei dentro da cirurgia plástica trazendo tanta parte da cosmiatria junto. Quando eu fui fazer o 6º ano, eu fiz igualmente os meus pais fizeram, fora de Belém. Eu fiz no IANSP, em São Paulo, o último ano da faculdade de medicina. E aí lá eu já não tinha mais o meu pai me trazendo tanto para cirurgia. E tive no rodízio de cirurgia o rodízio mais legal do internato. E aí eu falei, bom, isso não era uma coisa que era uma obrigação, é algo que eu gosto também. Então foi delícia fazer cirurgia geral. E aí quando eu fui prestar as provas para residência, eu prestei algumas para dermatologia e algumas para cirurgia geral, já pensando em talvez na cirurgia plástica. Porque ali eu ia poder agregar muito do que eu gostava da dermatologia. E aí eu lembro que as vagas de dermato eram super concorridas, a gente tinha tipo 1, 2 vagas em cada instituição para fazer prova de residência, né? E cirurgia geral a oferta era maior. E acabou que foi isso que aconteceu. Eu passei em algumas vagas de pós-graduação em dermatologia e passei na residência médica, na época chamava FESP do Rio de Janeiro. E o fato de fazer a residência me deixou muito animada. Eu falei, eu acho que eu vou tentar. E se eu não gostar da cirurgia geral, eu sou nova. No outro, isso tinha, acho que, já nem lembro a minha idade, mas talvez 20 e poucos anos, 22, 23, era nova, para começar a residência. E aí, se eu não gostasse, eu tentaria o outro ano a dermatologia, seja pós-graduação ou residência. E eu amei. E foi nesse momento que você veio tentar a vida na cidade grande, que você veio para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui primeiro para... Belém é uma cidade grande também, tá? Para o pessoal não ficar achando nada. Mas se você vir para um grande centro como Rio e São Paulo, é sempre mais desafiador, né? E eu já saí de Belém para ir embora de vez. Eu não queria voltar. Apesar de ser muito mais fácil para mim, se eu voltasse com qualquer especialidade para lá,
por toda a estrutura familiar e médica que eu tinha, eu queria morar no eixo Rio-São Paulo. E eu saí para morar em São Paulo. Porém, a prova que eu passei foi no Rio. Você sentiu muita diferença cultural, Bianca? Porque você vem do norte. Não, então, tem as diferenças culturais, sim. Mas eu acho que não só pela questão da cidade em si, mas pelo meio que eu fui criada. Então, eu fui criada no meio de uma sociedade mais fechada ali em Belém, onde você conhecia todo mundo, frequentava os melhores clubes e chama de sociedade mesmo, sim, né? High Society sim, de Belém do Pará, e saía no jornal no fim de semana e era muito badalada, gostava muito de festa. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu fui para estudar. E em São Paulo eu não era ninguém, era tipo... Era mais uma na fila mais do pão. uma no meio da multidão. E fui... para mim foi especial também conseguir o meu espaço através do meu esforço, do meu trabalho, e não somente das indicações e das ajudas de pai e mãe. Isso, para mim, não é nenhum demérito. Eu sempre adorei isso. Meus pais me ajudaram muito em toda a minha carreira, tanto na influência positiva, como bons profissionais que são, quanto com ajuda financeira, estrutural e emocional. Isso, para mim, fez toda a diferença. Mas isso é muito bom para inspirar pessoas que querem seguir a carreira. Sem dúvida você nenhuma. ter seu espaço. Um dia eu recebi a visita de um amigo na minha clínica nova, que é uma clínica maravilhosa. Eu digo que eu não sou a melhor cirurgiã plástica do Rio, mas Fazer eu tenho a melhor... gente visitem, é muito bonita. Eu tenho a melhor vista do Rio de Janeiro na minha clínica. E um amigo meu falou, nossa, Bianca, eu estou muito feliz assim, de te ver nesse local, construindo... a gente sabe o tanto que você ralou. Alguns vão dizer que foi sorte. Aí eu falei, eu tive uma sorte de ter nascido na família que eu nasci. Porque isso me abriu, me deu toda a bagagem e apoio, estrutura e suporte que eu precisei para construir o resto. Mas, enfim, para acelerar aqui o papo, que tem a história de todo mundo, depois que eu fiz a residência na Lagoa, no Rio de Janeiro, eu fiz cirurgia plástica no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, e a minha escolha pelo Rio de Janeiro, nesse momento, foi mais pelo coração, porque aí eu passei em plástica em São Paulo. Mas, na época, eu tinha um namorado no Rio de Janeiro, queria casar com ele, estava com tudo meio organizado, e foi mais fácil para mim se eu ficasse aqui. Sim. Além de... Tem uma pessoa que influenciou muito nessa minha decisão, eu vou até falar o nome dele, que é o Ishidinha, que é cirurgião plástico em São Paulo. Ele, na verdade, o pai dele é muito amigo do meu pai. E meu pai falou, não, mas a gente tem que ter uma opinião de alguém da área para te ajudar nisso. E aí a gente ligou para ele e falou, cara, você faz INCA, porque você vai ter uma base de cirurgia plástica reparadora que vai te ajudar para o resto da vida, você não vai se arrepender. E aí uni o útil ao agradável, o coração com a razão, e fiquei no Rio. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, sim, não só pela formação que eu tive lá, mas porque lá eu pude ter o melhor chefe que eu poderia ter na vida, que foi o Paulo Roberto Leal, e com quem eu trabalho até hoje. E aí a gente vai tendo as conexões que a vida vai ajudando. Depois eu fiz... E que vão inspirando a gente, né? Acho que isso é o ponto, né? Eu tive muitas pessoas boas, inspiradoras na minha carreira. Eu tenho 3 mentores na cirurgia plástica, que é o Paulo Roberto Leal, o Renato Saltz, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que também tem um vínculo familiar comigo, e depois a gente seguiu uma relação profissional de amizade maravilhosa, e o Nazim, que é o meu pai no nariz. Já fica o meu público aqui, porque a cirurgia que eu mais gosto é a de nariz, e a área que eu gosto de fazer é a cirurgia plástica facial. E é isso. E hoje eu tenho 3 braços na minha frente de trabalho, que é a cosmetria, a cirurgia plástica reparadora oncológica, que eu digo que é a minha missão como cirurgiã plástica, diante de tudo que eu aprendi no Instituto Nacional do Câncer, e as plásticas faciais, onde o nariz vem como destaque. Esse é um pouco da história. E eu me alimento disso. Eu me alimento muito do meu trabalho e das minhas relações humanas, de amizade e familiares. A parte do como se reproduz eu não posso falar, porque esse programa não fala disso. Luma, como que você veio tentar a vida na cidade grande? Parênteses. Bom, vou contar um pouquinho. Deixa eu fazer um parênteses, posso, amiga? Ah. A Luma que me levou a essa forma aqui, tá, gente? Eu não era assim, não, tá? Já que ela contou antes no bastidor, ela teve muita influência pra mim no Rio. Vai, começa aí, quero saber de você. Quem é a Luma ainda é uma pergunta um pouco difícil, que ela ainda está em construção, mas uma menina que veio lá da cidade chamada Ceuba, com certeza das 4, acho que é a menor cidade. Que quem não é seu primo é seu amigo lá em Ceuba, né? É, tipo isso. Quantos mil habitantes? 5 mil habitantes. Uma cidade muito pequena, interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho pai médico, minha mãe não é da área da saúde, mas eu tenho 2 irmãos médicos e meu irmão mais velho é farmacêutico, então sempre tive muito contato com a área da saúde desde pequena.
Mas a grande paixão da minha vida sempre foi esporte. A minha primeira opção sempre foi ser jogador de futebol. Eu gostava muito de jogar, competia. Sempre fui muito envolvida em todos os esportes, não só futebol, né? E quando chegou a época do vestibular, eu saí de casa com 13 anos para estudar numa cidade próxima, que era maior, já pensando em fazer faculdade. E chegou na hora do vestibular, eu não sabia o que fazer. Eu sempre falava que eu não ia ser médico. Talvez por conviver tanto com o pai, a gente sabe o grau de exigência paga a língua, que né, tem. amiga? Mas eu acho que você convive com o grau de exigência que a profissão tem e você vê também, convive com muitas coisas negativas da profissão, que quando você é mais novo, acho que tem um peso um pouco maior. Então, eu sempre falava que eu não seria médica. Meu irmão, desde pequeno, já falava, eu vou ser médico. Ele era muito decidido. E aí acabou que o meu primeiro vestibular eu fiz para farmácia. Acabei passando e daí optei, fiquei um mês nessa de faz inscrição, não faz, aí acabei fazendo, depois tranquei. E eu fui fazer cursinho. Eu não sabia dessa parte da sua vida, não. E olha que... Revelações. Então, exatamente. Aí eu resolvi fazer cursinho. E eu fazer cursinho para quê? Eu falei, bom, vou pelo lado mais difícil. Eu tinha muitas amigas, estava todo mundo fazer medicina. Bom, vou fazer isso também, que se depois eu quiser mudar vai ser mais fácil, né? Que medicina sempre foi a área mais concorrida. Acabou que eu fiz cursinho, prestei prova para medicina, passei na cidade que eu já estudava. E, graças a Deus, em Passo Fundo. Já Graças tem a mais Deus, do eu que já tinha- 5 mil habitantes, né? Passo Fundo. É grande. Passo Fundo já é maior. Eu tinha algumas amigas que passaram na mesma faculdade, então foi um período que foi muito legal, assim. Eu acho que foi engrandecedor para mim também morar sozinha e ter uma visão um pouco diferente da medicina também, né? Que eu tinha só aquela referência do meu pai. A única certeza que eu tinha quando eu entrei na medicina é que eu faria cirurgia. Meu pai é cirurgião. Eu participei de algumas cirurgias até antes de entrar na medicina já com ele, para conhecer, né? E a certeza que eu tinha é que eu faria cirurgia, alguma área cirúrgica. Até o meu 3º ano, a ideia era que eu fizesse cirurgia oncológica. Então, a gente vai fazendo estágios, vai conhecendo um pouco mais. E eu vi que não era uma área que me preencheria de todas as formas. Sabe? Até porque a medicina está ficando muito subdividida. Então, talvez o lugar que eu fosse querer ficar não teria espaço para isso. Para isso. Para esse grau de especialização tão grande. Eu gosto muito de pele. E aí que veio a ideia de fazer cirurgia plástica. Na época, eu sempre fui muito exigente comigo, então eu queria a melhor formação, eu busquei informações das melhores escolas. E eu entrei em contato com uma pessoa que eu nem conhecia na época, que fazia residência nessa escola que eu queria prestar, que é do Instituto Pitangui. Mandei mensagem no Facebook na época, pedindo como é que era a relação de fazer estágio para conhecer, e era aqui no Rio de Janeiro, ele estava morando aqui, ele era de Passo Fundo. Inclusive, faço questão de falar o nome do Júnior, que me ajudou muito, Bianca conhece também. É da minha época. Ela, um pouco mais, ela não falou a idade dela, mas ela é um pouco mais nova que eu. Um pouquinho só. A idade não precisa falar, não. Deixa assim. Até porque a gente já tá mentindo, a idade já tem uns 3 anos já, que a gente já começou a mentir. Eu já cheguei entregando, eu sou a mais velha, já cheguei entregando. E aí, na época, ele me ajudou, me deu todo o suporte, conseguiu estágio para mim. E eu já vim com a ideia de fazer cirurgia geral, prestei prova no Rio de Janeiro. Mas o hospital que eu passei não era o hospital que eu gostaria. Então, eu acabei passando no Sul também e fiquei mais próxima de casa, porque eu tinha referência do meu pai, já tinha os conhecidos lá também. Sim. Mas sempre com a ideia de que eu faria plástica aqui no Rio. Sempre foi a minha primeira opção. Quando eu prestei a primeira prova para plástica, o meu foco sempre foi aqui. Eu acho que eu fiz só mais uma prova, pelo que eu recordo assim, que foi meio que para teste. E, na época, eu até não passei a primeira vez. Então, assim, você fica meio frustrado, sabe? Sim. Mas eu falei, vou estudar mais um ano. Mas você persistiu nisso, isso Exatamente, é muito importante. era o que eu queria. E no 2º ano, a prova que eu fiz, eu falei, eu só vou fazer Pitangui, é o que eu quero. E eu falei pro meu pai, pai, eu vou mudar pro Rio de Janeiro. Eu quero ficar mais perto. Decidida você, né? Porque... Graças a Deus. Uma loirinha e, assim, do é uma coisa Sul. interessante que os meus pais sempre me deram muito apoio. Meu pai e minha mãe nunca questionaram quando eu falei isso. Porque o meu pai morou no Rio. Sim. Ele fez a formação dele aqui, então ele conhece um pouco da realidade. Ele só me falou assim, se é o que você quer, vai atrás. Então, assim, eu agradeço muito por sempre ter tido esse apoio, sabe? Que a gente sabe, financeiro, isso é como muito a Bianca falou, importante. emocional, isso pra gente pesa muito. E uma coisa curiosa é que quando minha mãe me levou para o aeroporto, eu soube disso depois, né? Que ela me contou.
Ela falou, desde a primeira vez que eu te deixei no aeroporto com a mala para ir pro Rio de Janeiro, eu sabia que você não ia voltar. Que isso. Ela sempre falou isso. Dona Náudia, eu sempre quis morar no Rio, não só pela parte profissional, mas pelo estilo de vida, qualidade de vida, que é o que eu gosto, de ter acesso à praia, gosto muito de até esporte. Até por questão do esporte, né, que você comentou. O Rio é uma cidade, um estado, né, que se souber aproveitar, você tem tudo. Você tem frio, tem serra, tem mar. Então, acho que qualquer coisa que você quiser fazer, você tem aqui. Então, você já é uma gaúcha carioca, né? Metade do coração, do Sul, nunca vou deixar de ser, né? Metade do coração ainda está lá. E até porque minha família ainda toda está lá, né? Então, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Fiz um ano de estágio, prestei prova. E aí que a gente se conheceu, né, Nicola? Aí que nós nos conhecemos. Na residência. Não, eu vou fazer um parênteses. Eu conheci a Luma, eu não sabia que eu tinha passado, ao contrário dela. Eu sou meio avoado. Então, eu prestava as provas e eu não conferia os resultados delas. Então, eu estava em São Paulo e, de repente, recebi uma mensagem no meu Facebook da Luma me chamando para confraternização. Antes da gente entrar no Pitangui, para essa confraternização, né, amiga? Aí eu falei, gente, mas eu passei nesse negócio e eu não sabia. E aí eu não sabia que eu tinha passado e a Luma me chamando para confraternização pelo Facebook. Conheci a Luma, tá? Então, Nicola sendo avoado. E a nossa única... Desculpa. Não, eu queria que a Luma falasse agora da cirurgia plástica. Ela na cirurgia plástica, entendeu? Qual que é a área de atuação, o que ela mais gosta dentro da cirurgia? Enfim, só para terminar, quando eu comecei a cirurgia plástica aqui, eu já trabalhava com cirurgia plástica, porque desde aquela época que eu conversei com meu amigo que era aqui do Rio, eu já me introduzi dentro da cirurgia plástica. Então, desde o meu 5º ano da faculdade, eu já tenho contato com cirurgia plástica. Então, são muitos anos. Quando eu entrei na residência, eu já tinha uma noção, até porque a pessoa saiu da mesma escola. Então, já era uma realidade que, para mim, eu já estava mais ambientada. Então, foi uma coisa mais fácil, entre aspas. Graças a Deus, eu tive pessoas que me deram muitas oportunidades aqui, que eu acho que é um dos motivos que eu continuo no Rio. A gente faz por merecer, óbvio, mas acho que as portas se abrirem, né, é importante. E hoje eu trabalho com outras pessoas ainda que estudaram comigo. E dentro da cirurgia plástica, o que eu me encontrei, o que eu realmente gosto de fazer é na área de contorno corporal, que eu tenho me dedicado mais a isso. Explica um pouquinho o contorno corporal, Luma, porque às vezes... É mais relacionado a lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia. Minha lipo é feita pela Luma, tá, gente? Pode ver aqui o resultado já. Depois vou mandar o antes e depois pra vocês. Ainda bem que ficou boa, né? A gente vai mostrar. Tá bom, depois a gente vai mostrar. A gente vai tirar a camisa no próximo Propaganda programa. Gratuita. Não mentira, desculpa. Não, é isso, assim, eu tenho plena convicção que eu estou no lugar certo, que eu estou realizada no momento com as escolhas que eu fiz até agora. Eu acho que a Luma ainda está em construção. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, então quando a minha vida começa a dar uma acalmada, eu já tento procurar alguma coisa para dar uma movimentada. Procura uma treta nova, né? Entendi. Eu acho que essa é a Luma. Maravilhosa. Me aceitem, né? A única clínica que dá bancada é Fernanda Pescador, ou Tenente Fernanda Pescador, que vamos respeitá-la, porque ela é autoridade, tá? Quem é a Fernanda? Então, gente, sou Fernanda, médica endocrinologista. Igual Big Brother, né? Sou Fernanda, 22 anos. 32 anos. Eu, assim como todo mundo aqui, vim de uma cidade pequena, Criciúma, Santa Catarina. E desde pequena, assim, a minha mãe disse que eu sempre quis ser médica. Amava ajudar os outros. Eu tinha uma amiga que a gente andava de bicicleta na praia e ela sempre caía, se machucava. E eu adorava fazer curativo nela, olhar aquele sangue. Você gostava de ver os outros se machucando. Não, e sangue, assim, ela não podia ver, ela até desmaiava. Mas eu amava, sempre quis ser médica, assim. Aí tudo começou, então, quando eu entrei na faculdade, em Criciúma mesmo, terminei a faculdade e sempre gostei da endocrinologia. Porque, para quem não sabe, a endocrinologia... Isso é importante. Ela estuda o corpo humano inteiro, né? Todos os hormônios, a fisiologia. Então, a gente... como funciona, como isso, que tudo acontece no corpo. A gente sobrevive por causa dos hormônios mesmo, que tem que estar em equilíbrio. Regular, né? Isso. E sempre quis ser da área clínica, mas eu
Tava entre ginecologia, endócrino. O que você fez com o sangue? Você gostava tanto do sangue? Segura nessa pergunta. Só baixa um pouquinho o seu microfone. Baixo, assim. Isso, tá ótimo. Perfeito, pode continuar. O que você fez com o sangue que tanto você gostava? Pois é, cirurgia eu não gostei. Não podia ver no estágio, não gostei. Era da clínica mesmo. Então, fiz a faculdade, aí veio o processo de residência, que é concorrido. Cheguei a trabalhar 1 ano em postinho de saúde, que é a clínica da família, lá na minha cidade. E para quem faz formação em clínica médica, a saúde básica, a atenção básica, que é o posto de saúde, que a gente fala, é muito importante. Muito importante. Ainda mais para endócrino, né? Sim, muito importante, né? A gente tem acesso àquela população que não tem tantos benefícios, que não tem muito acesso à saúde, vê doenças mesmo. Então, trabalhei 1 ano, fiquei estudando para residência até que eu passei no Hospital São José, lá da minha cidade de Criciúma. Amei a residência, eu praticamente morava no hospital, mas assim, amava. Passava o dia, noite lá. Depois veio outro processo para outra residência, endocrinologia, né? Porque, para quem não sabe, para fazer a residência de endocrinologia, tem que fazer 2 anos de residência de clínica médica. E eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim falava que eu não ia morar em Criciúma. E eu sempre amei praia, Florianópolis, Rio de Janeiro, que são as cidades que têm residência de endocrinologia, assim, como São Paulo, enfim. Então, aí terminei a residência de clínica e passei para endócrino. Eu queria muito Florianópolis pela logística, porque é 1h30 da minha cidade, de Criciúma, então ia ser mais prático. Mas tinha só 2 vagas, então tinha que praticamente gabaritar a prova. Os processos de seleção para cada área da medicina, até para poder inspirar as pessoas que nos ouvem, quem quer fazer medicina e seguir essa carreira médica, elas são muito limitadas, né, Fernanda? É muito cada concorrido. degrau que a gente sobe a mais, se você vai fazer cirurgia, depois cirurgia plástica, ou, por exemplo, a Fernanda, que foi fazer clínica médica e depois endocrinologia, são cada vez menos vagas e os processos eles vão ficando mais difíceis, não é? É isso que Cada a gente vez tá tem mais trazendo. vaga de faculdade, né? Tem Sim, mais médico no Cada mercado. vez está mais concorrido. Então, fiz prova para tudo quanto é lugar. Eu falei para minha mãe e para meu pai, onde eu passar, eu vou fazer. Não quero ficar 1 ano estudando para passar para perto, para Florianópolis. Então passei... Mas seus pais aceitaram isso tranquilamente? Aceitaram, mas eles achavam que ia ser passageiro, né? Então, passei para endócrino aqui no Rio de Janeiro. Aí foi a prova do SES, que é um leilão. E eu lembro que eu saí da prova... E é um leilão mesmo. Para poder mesmo. escolher as vagas é um leilão. Dependendo da colocação que tu fica, tu escolhe o hospital, né, que tu quer fazer a residência. Eu lembro que eu estava em Copacabana, tinha saído da prova, estava turistando, né, pelo Rio, e saiu o gabarito. Aí eu sentei num banco ali na beira da praia de Copacabana e fui corrigir. E fui super bem na prova, já saiu um peso assim de mim e daí eu Amiga, tive certeza. cara do retirante, tá? Imagina você sentada no banco conferindo o gabarito. Na praia do Rio de Janeiro. Na praia do Rio de Janeiro. E ali eu tive a certeza, amigo, que eu iria morar no Rio de Janeiro. Então, aí saiu o resultado, aí fazer a mudança para o Rio de Janeiro. Aí vim para cá, fiz a residência no IED, né? Que eu pude escolher... Excelente, né? IED é uma referência. Que é o melhor instituto hospital. né? Isso, que é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes aqui do Rio de Janeiro, que é a referência em endócrino. E fiz a residência lá. Aí, durante a residência, comecei a fazer plantões, muitos plantões, até para ajudar nos custos, né? Para não deixar só para os meus pais. Fiz muito plantão, comecei a trabalhar numa clínica de endocrinologia. E fui ficando por aqui e falei para os meus pais, não quero mais voltar, quero ficar aqui. E foi uma briga...
O meu pai disse, não, tu não vai morar lá no Rio de Janeiro, é muito perigoso, E muita você já morando malandragem. aqui, já tendo feito residência. Volta pra cá. E na minha família não tem nenhum médico, né? Ninguém mesmo, nenhuma referência. Claro que lá eu iria trabalhar provavelmente no hospital que eu me formei. Ia ter muitos pacientes conhecidos lá, que nem como a Bianca falou, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece, um indica para o outro. Então, para mim, foi um desafio ficar aqui no Rio, um lugar que eu não conhecia ninguém, né? Nenhum médico, assim, que podia dar dicas de onde trabalhar e tal. Então, foi um E grande sem desafio. suporte também, né? Porque a Isso. gente precisa de suporte, de equipe de suporte. Então você ficou sozinha aqui no Rio. Sozinha e amei, assim, porque cada dia era um desafio e procurar trabalho e onde trabalhar e trazer paciente. Então, de pouquinho em pouquinho, fui me adaptando. Hoje, inaugurei, né, a minha clínica em Ipanema, faz uns meses só. E é isso aí. Eu fui Fê, hoje lá. tem alguma área que você está É. se dedicando mais dentro do endócrino? Porque a gente sabe que cresceu muito a procura pela estética, até, inclusive na sua área. Então, endócrino tem muita procura por emagrecimento, bem-estar, né? Ainda mais hoje em dia que todo mundo se preocupa assim com o corpo, com a saúde. Isso é o que eu mais assim trabalho, que é o bem-estar, tanto saúde mental quanto física mesmo, né? Mas claro que tem as doenças também, diabetes, tireoide, que eu amo muito, mas o meu foco mais é obesidade, emagrecimento, bem-estar, mas o endócrino, ele vê o paciente como um todo, né? De forma integral. E isso é muito importante para não só focar num hormônio, em um órgão, numa só questão. E um detalhe importante do seu trabalho, que eu conheço, tá, gente? É muito interessante. A Fernanda faz uma parte de endocrinologia pré e pós-operatório para cirurgia plástica, que é fantástico, Porque você prepara o paciente para Precisa, tanto a operar. alimentação, Cai na atividade mesma coisa que a física. Bianca comentou da importância dessa visão, né, de você Global. ter vários profissionais cuidando, até para você auxiliar no emagrecimento, mas mais do que isso, realmente fazer uma reposição de vitamina, poder estar fazendo todo essa visão, e o trabalho dela para a parte de pré e pós-operatório é fantástico. Obrigada, amigo. As minhas vão para ela, então eu não posso falar nada, sou suspeito. Não, mas isso é verdade, Nicola, bem que tu fez em pontuar que o paciente que vai fazer qualquer cirurgia, tanto ou bariátrica, cirurgia plástica, não é só fazer a cirurgia, né? Tu tem que trabalhar o paciente no pré e no pós-operatório. Ver como estão os hormônios, as vitaminas do paciente, estimular a prática de atividade física, para aquela cirurgia ficar perfeita e para o futuro, né? Sim, é a manutenção da piscina, que a gente sempre fala de plástica, você compra uma piscina, mas depois dessa piscina ela requer manutenção, requer que você limpe a água, que você trate, que você cuide, para você poder manter essa piscina, assim como os procedimentos de cicatrização são muito importantes, mas a reposição de vitaminas é muito importante, a visão de como aquele corpo vai ficar, o conjunto, né? Não, e a gente não pode esquecer que a cirurgia plástica ela é um trauma, né? Um trauma programado, né? Um trauma Sim. pro bem, mas ele é um trauma. Antes do glamour do resultado final, né? O corpo vai sofrer esse trauma, e se esse trauma é um trauma previsto, você pode programar a melhor forma do seu corpo receber e se recuperar dele. E essa resposta metabólica, eu tô falando um termo técnico, mas é isso. Essa resposta metabólica ao trauma, aí com certeza faz toda a diferença. Um clínico, um endócrino participando disso para uma recuperação melhor. Agora, Nicola, quem é o Nicola? De onde ele veio? Quem é o Nicola? Tô me sentindo Big Brother aqui, né? Nicola Biancardi. Não, eu sou Nicola Biancardi, eu tenho 32 anos. Eu venho do interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Linhares, tá? Sou capixaba, tá? Fazendo a publi aqui. Eu saí de Linhares com 16 anos, tá? Eu fui para Vitória para estudar. Linhares tem boas escolas. Linhares não é uma cidade tão pequena, não estamos falando aí de 180 mil habitantes, tá? Então, quem é meu primo, tem meus primos, meus amigos, tem mais gente, tá? Então, não é só essas 3 pessoas. E depois eu vim para Teresópolis, então eu vim pro estado do Rio de Janeiro, vim para a região serrana, com 17, 18 anos.
Aí comecei a fazer medicina. Na faculdade de medicina eu não pensava em fazer cirurgia. Eu pensava em fazer endócrino. Por incrível que pareça, Olha, amigo, não viu? sabia. Pois é. Eu pensei em fazer endócrino, era a minha área de escolha. Quando eu fui pro optativo, dentro da faculdade de medicina, gente, só pra vocês entenderem, tem alguns optativos, algumas escolhas que a gente consegue Estágios. entender, estágios, né? Que a gente consegue entender melhor as áreas, né? E quando eu fui pro estágio de cirurgia, eu realmente me apaixonei. Foi paixão. Nicola é movido a paixão. Então, eu, um bom sagitariano, sou movido a paixões. Então, tudo na minha vida foi mais ou menos aquilo que o Nicola Mas gosta. a maior paixão da vida dele sou eu. Tirando a Luma, tá? Não, mas eu não posso falar isso, porque senão ela vai acabar se gabando. A gente tem mais gravação, então não dá. Não, mas eu me apaixonei pela cirurgia. Quando eu entrei em cirurgia geral, não pensava em fazer cirurgia plástica. Fiz cirurgia geral em Teresópolis, no mesmo hospital de formação da faculdade. Então, eu saí de casa, fiz meu retorno já bem mais tarde para o Espírito Santo. Entrei na faculdade, da faculdade fiz a residência lá em Teresópolis, cirurgia geral. Não pensava em fazer cirurgia plástica. De novo, a vida me pregou uma peça. A minha mãe, meus pais não são médicos, a minha mãe é administradora hospitalar, daí que veio a minha inspiração pela medicina. Então, eu estava acostumado a correr para hospitais, mas e ter uma visão administrativa. Tá? E sempre ouvi muito na minha casa a questão de... Quem é administrador tem uma visão de médico muito diferente, tá? Do que o próprio médico tem a visão dele mesmo. Então, eu tinha uma visão de medicina muito diferente dentro da minha casa. Quando eu fui fazer cirurgia geral, eu crente que ia fazer cabeça e pescoço, tá? Quando estava para terminar, eu já estava numa equipe de cirurgia geral, já tinha sido convidado para essa equipe, e a vida me deu uma nova virada. Eu fui auxiliar uma cirurgiã plástica e eu me apaixonei. E eu ouvia muito na minha casa, nossa, mas cirurgia plástica é uma área tão superficial e fútil. Então, eu ouvia essa frase dentro da minha casa. E hoje eu falo, realmente é superficial, a gente lida com pele. Mas fútil nunca foi e nunca será. Eu acho que a gente consegue devolver... Eu não tenho coração para fazer algumas áreas, tá? Dentro de medicina. Então, oncologia, por exemplo, não é o Nicola. Tá? Eu não tenho o coração que a Bianca... Bianca é uma pessoa super amável, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas as áreas que lidam com câncer são áreas que você tem um desgaste emocional. Você sofre junto com o paciente. A gente sofre junto com o paciente. Então, eu, por exemplo, não tenho coração para fazer reconstrução de mama. Mesmo devolvendo essa vida, que eu sei que é um trabalho lindo que você faz. Eu não tenho esse coração. Então, a área relacionada à estética e a parte de reconstrutora, mas relacionada principalmente a projetos sociais, é muito a cara do Nicola. Me apaixonei pela segunda vez, foi pela cirurgia plástica, muito por influência de uma colega cirurgiã plástica que brinca comigo e fala assim, não fala que fui eu que coloquei você nessa roubada, que é a Luciana Pombo. Então, não tenho palavras para agradecê-la, apesar dela falar que não foi ela que colocou nessa roubada, foi ela sim. Entrei no Pitangui, logo depois que eu terminei a cirurgia geral. Conheci a Luma nesse momento, né? Que eu não sabia que eu tinha passado. Eu sou uma pessoa um pouco avoada para as minhas coisas, tá? Então, às vezes eu sou um pouco distraído, porque eu fazia muitas provas. Nessa época, eu fiz aí 12 provas para plástica, porque as vagas elas são muito limitadas, até por estados. Continuam, tá diminuindo cada vez mais, né, Bianca? Uhum. E então, acaba que ingressei na cirurgia plástica, concluí, virei amigo da Luma, né? A maior qualidade da Luma é que ela é minha amiga, né? E a sua ser amigo dela. Exato. Acho que é uma troca boa, tá? E a Luma ainda tem uma outra qualidade. Ela que uniu a gente, tá? Para quem não sabe, já teve gente que me perguntou como é que a gente foi unido, como é que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos através da Luma, né? Mas eu acho que os forasteiros, assim, né? Ela caladinha unem. assim, vai conectando todo mundo. Exato. E é isso é um pouquinho do Nicola. O Nicola, ele tem uma atuação dentro da plástica. Eu faço todas as cirurgias plásticas. Não gosto de operar nariz. Onde que você tá hoje trabalhando? Hoje eu tô em Linhares, Nova Friburgo e aqui no Rio.
tá? Ele Então, eu não sou gosta de itinerante, nariz, tá? ele não gosta de nariz. Gosto de Mandem nariz, os gente. narizes É pra tudo da mim, é Bianca, Bianca não aqui falando. gosto, tá? O Nicola não faz nariz, tá? Vamos deixar isso muito claro. Ou eu fechando o nicho de mercado. Não, mas brincadeiras à parte. Gosto muito de operar cirurgias de face. Nicola não faz cosmetria, procedimentos de botox, preenchimento. Pode mandar também. Pode mandar, vai tudo pra Bianca, gente. Eu faço, inclusive, com ela. Minha irmã faz um pouquinho também. Minha irmã é dermatologista, então eu tenho que puxar um pouquinho de sardinha pra minha irmã. Não, brincadeira. Onde ela tá? Ela Como tá ela chama? Ele tá em Linhares, eu vou deixar Faz o telefone do publi dela. consultório na bio. Como ela Mentira. chama? Mentira, Como ela Marina. chama? Marina. Não, mas eu atuo em Linhares, tá? Eu fiz o meu retorno pra Linhares em parcialidade. Eu acabo ficando em Linhares segunda, terça, quarta. Quinta-feira venho pro Rio, volto e semana sim, semana não, dependendo da minha agenda. O Nicola gosta de estrada. O Nicola gosta de estar cada dia em um lugar. Inquieto, né? Eu sou uma pessoa inquieta, dá pra perceber, tá? A gente gosta de eu, pelo menos, gosto muito de me meter naquilo que eu não sei. O desconhecido, pra mim, me encanta. Se você fala, Nicola, você não pode fazer tal coisa. Ah, não fala não. Não fala não, porque a chave chega até o gatilho pra você querer alguma coisa, que eu faça alguma coisa, é só você falar assim, Nicola não pode fazer tal coisa. Eu sou uma pessoa inquieta. A palavra não pra mim é questionável. Eu sempre questiono não. Por que não? O que então essa inquietude foi sempre o que me moveu e paixão. Eu acho que é isso. Conversamos hoje, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que esse podcast serve também para inspirar algumas pessoas que estão na mesma, né, situação e alguns que estejam começando, outros que se identifiquem com a gente. E para o público também conhecer um pouquinho mais, né, do que tem por detrás dos bastidores mesmo. De quem é que tá com quem que eles estão fazendo a consulta semanal, né? Porque a consulta conosco semanal, tá? Maravilhoso. Eu vou agradecer hoje ao Nicola. Ele sempre que agradece a gente, né? Nicola, muito obrigada por ter unido a gente aqui nesse podcast, nesse projeto tão especial, que, na verdade, tem um propósito de divulgar, assim, saúde, bem-estar, fazer as pessoas nos conhecerem mais, mas também levar informação útil de qualidade, de uma forma leve, descontraída, com uma linguagem que o público leigo consiga entender. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar nesse projeto contigo. Vou deixar as meninas agradecerem também. Obrigada, amigo. Eu tô amando isso aqui, poder falar para as pessoas um pouco da gente, da medicina, né? O que é importante. E amei conhecer vocês mais um pouquinho também. Eu conhecia, mas assim, né? Detalhes, não. Bom, Nicola sabe que ele é meu irmão, né? Foi meu colega, meu amigo, tá em todos os trabalhos comigo. Elas puxam muito meu saco, tá, gente? Depois, Mas quando sai daqui, é só porrada, tá? O meu agradecimento não é só pro Nicola, pras meninas também, porque, de certa forma, como o Nicola falou, fui eu que uni os três, então eu acho que foi depositado um grau de confiança para estar sendo feito esse projeto. Então, o meu agradecimento vai para os três. E agradecer a toda a equipe que está aí nos bastidores mesmo com a gente. Monique, Eduardo, Dani, Bruno, por todo esse apoio. É muito bom estar dividindo isso com vocês. É muito bom ter pessoas que acreditam nos mesmos sonhos que a gente tem. Tá? Muito, muito, muito obrigado. Vamos encerrar nossa consulta hoje. Galera, obrigado. A gente vai chorar aqui tá? daqui a gente pouco. já começa aqui, ó, tá? Não tem lenço no estúdio, então a gente tem que encerrar, infelizmente. Até a próxima consulta, né, Nicola? Hoje você encerra, né? Até a próxima consulta, gente.